Quem eram os coríntios na Bíblia? E por que Paulo precisou confrontá-los tão diretamente, a ponto de escrever duas das cartas mais fortes do Novo Testamento? Para entender os coríntios, você precisa primeiro entender o lugar onde eles moravam. Corinto não era uma cidade qualquer. Era uma das mais importantes do Império Romano naquela região da Grécia, num ponto estratégico entre dois mares. Isso fez Corinto virar um centro de comércio, cultura e influência. Gente do mundo inteiro passava por ali. Comerciantes, soldados, artistas, religiosos. Só que junto com essa mistura toda, veio uma coisa: muita corrupção. Corinto não era conhecida só por dinheiro e comércio. Ela também era famosa pelos templos pagãos, principalmente o culto a Afrodite, ligado ao prazer e à luxúria. A cidade tinha uma reputação tão pesada nessa área que viver como um coríntio virou praticamente sinônimo de viver em pecado e excessos. E é justamente nesse cenário que Paulo chega depois de passar por Atenas, onde muita gente zombou da mensagem. Mas Paulo não recua. Ele olha para aquela cidade cheia de pecado e escolhe ficar. Ali, ele começa a igreja. Corinto se torna o novo campo de batalha dele. Em Corinto, Paulo conhece Áquila e Priscila, um casal que também trabalhava fazendo tendas. Eles se tornam apoio, amizade e parceria de missão. E enquanto a cidade seguia no barulho, comércio, festas e idolatria, Paulo começa do jeito mais simples, pregando na sinagoga, sábado após sábado. Quando muitos o rejeitam, ele não para. Ele muda de lugar e começa a anunciar aos gentios. Por fora, parecia só mais um homem falando. Por dentro, Deus estava começando algo grande. Atos 18 diz que Paulo ficou ali por volta de 1 ano e meio, e muita gente se converteu. Mas pensa no desafio: ensinar fé, humildade e santidade num lugar que respirava prazer, status e orgulho. Era como tentar construir uma igreja num ambiente que puxava o coração para a direção contrária o tempo todo. Só que com o tempo, a cultura de Corinto começou a entrar dentro da igreja. E aí apareceram problemas sérios. Tinha divisão. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo. Tinha disputa, orgulho, competição e até pecados graves sendo tolerados como se fosse normal. Paulo não estava lutando só contra o que acontecia fora. Ele estava tentando curar uma igreja doente por dentro. Mesmo assim, Paulo não desiste deles. Ele escreve com firmeza, mas com amor. Corrige, confronta, puxa de volta para o centro. E lembra algo que muda tudo: vocês são o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vocês. Isso está em 1 Coríntios 3:16. E aqui está a mensagem: mesmo cercado por corrupção, dá para viver fiel. Deus não chama perfeitos. Deus transforma dispostos. E os coríntios viraram prova disso. A graça floresce até no lugar mais improvável. No fim, os coríntios parecem muito com a nossa geração. E por isso Paulo diz: saiam do meio deles e separem-se. 2 Coríntios 6:17. Ser cristão ontem e hoje é nadar contra a maré. É ser luz no escuro. Se o Espírito Santo pode transformar Corinto, ele também pode transformar a sua casa, a sua mente e o seu coração. Então comenta aqui: